O jejum é como se você erguesse todos os móveis e lavasse todas as partes, porque você está dando um tempo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui todas as terças e quintas nós fazemos lives ao vivo falando sobre estratégias que vão ajudar você que tem alguma doença autoimune a ficar mais próximo da remissão, ou seja, deixar a doença inativa, silenciada. Vamos falar sobre jejum intermitente hoje. E aí você que está me vendo, manda um aviãozinho para alguém que você sabe que vai aproveitar esse assunto, que precisa ouvir sobre esse assunto. E que você pode ajudar essa pessoa com esse conteúdo de hoje à noite. Então, hoje vamos falar sobre jejum, essa estratégia nutricional que eu gosto tanto, que vai muito além do objetivo de emagrecimento, né? Muitas vezes o jejum é difundido nessa formação, ele é muito associado com esse objetivo de emagrecimento, mas a gente tem muitas práticas, muitas possibilidades e muitos benefícios da prática do jejum. O jejum deveria ser praticado por todos nós que estamos buscando a saúde, que estamos buscando a remissão de uma doença autoimune, como tratamento de doenças e prevenção também, tá? Então, você que está aí me ouvindo, que não tem, porventura, alguma autoimune, se beneficia do jejum intermitente também. Então, o jejum, né? Jejum nada mais é que a prática voluntária da inanição, né? A prática voluntária do ato de não se alimentar. Então, algumas vertentes, né? Pessoas que são muito contra colocam que a gente não deveria falar sobre isso, porque a gente está encorajando pessoas que têm transtornos alimentares a ter mais transtorno alimentar. Tem fome no mundo, a gente não pode fazer culto à fome. Gente, não é nada disso, né? A gente está simplesmente falando sobre o benefício da gente ficar mais tempo sem comer, porque desde que existiu a evolução da agricultura 10 mil anos atrás, a industrialização, o avanço, a explosão da industrialização há cerca de 50 anos atrás, o acesso ao alimento ele ficou muito fácil, né? Ele facilitou, a gente vai no mercado e tem 1 milhão de possibilidades da gente comprar não comida, mas produto alimentício. Então, isso facilitou o nosso acesso, né? Antes, nós tínhamos que caçar para comer, né? O homem da pré-história ficava muitos dias sem se alimentar. Então, ficar sem comer é algo que é evolutivo, é natural para nós. Foi isso que nos fez sobreviver e chegar até aqui hoje. E foi esse mecanismo adaptativo que o nosso corpo estabeleceu. Porque antes a comida não era fácil, ela não chegava o tempo inteiro. Não se abria um pacotinho, não se ia no mercado e enchia o carrinho, chegava em casa, você abre a geladeira e a sua despensa e tem várias opções ali, tem vários pacotinhos. Não, o alimento era escasso, ele não vinha a todo momento. Então é muito natural para nós ficarmos horas ou até mesmo dias sem comer. E com isso, então o jejum ele não é um modismo, ele não é uma coisa nova que surgiu há 5 anos atrás. Não, ele é dos primórdios da humanidade, faz parte da nossa evolução, né? Então dizer que isso é modismo nada mais é que não ter um mínimo de conhecimento da nossa história, da nossa evolução. Então é super natural para nós ficarmos mais tempo sem comer, só que essa facilidade fez com que o nosso hábito fosse de comer com frequência. E hoje, ainda algumas vertentes da nutrição colocam que o saudável é comer a cada 3 horas. Né? Eu mesmo, quando eu estudei nutrição, há 15 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, foi isso que foi me ensinado. Eu saí da faculdade com essa visão que eu tinha que fazer um plano alimentar a cada 3 horas, que eu tinha que comer a cada 3 horas, né? E eu estabeleci para mim isso como saudável. Antes de falar para os outros, eu considerava isso o ideal. Mas ninguém tem compromisso, eu não tenho compromisso com o erro e a gente pode reaprender, a gente pode estudar e ver que as coisas não são exatamente assim. Mas é lógico, nada é generalizado, nada é bom para todo mundo,
Nada é bom igual para todo mundo ou ruim igual para todo mundo. As pessoas se comportam de maneira diferente, tá? Mas por que ficar um tempo maior sem comer é bom? É como se nós dessemos um tempo para o nosso organismo, uma pausa, porque o processo digestivo ele exige muitas funções corporais, né? Eu tenho que mastigar, eu tenho que deglutir, depois esse alimento chega no meu estômago, eu tenho que produzir ácido gástrico, eu tenho que produzir enzimas digestivas, depois eu tenho que esse alimento vai para o intestino, esse intestino precisa absorver, assimilar, produzir uma série de outras substâncias, depois ele tem que excretar, né, colocar para fora. Então são inúmeras funções que o corpo tem no processo de digestão. São inúmeros processos sequenciais que exigem um desgaste do nosso corpo. E lógico, o alimento é o nosso combustível. É dele que nós tiramos energia, é dele que nós retiramos vitaminas, minerais, compostos bioativos, antioxidantes, fitoquímicos, de diversas funções e benefícios para o nosso corpo. A comida tem esse poder. Mas quando a gente fica um tempo sem comer, a gente dá um tempo para o corpo, não é só digestão, não é só fazer digestão. Então eu desvio a minha função, eu dou um tempo na minha função digestiva para o corpo poder fazer as outras funções. E nós temos inúmeras funções todo dia acontecendo, é uma máquina, é uma construção, é uma obra que nunca para. Então, se eu fico comendo o tempo inteiro, eu fico exigindo do meu corpo fazer vários processos inerentes ao processo digestivo. Se eu não como o tempo inteiro, eu dou uma pausa para esse processo digestivo e estimulo uma série de outros, porque comer gera lixo celular. E eu tenho que ser eficiente em colocar esse lixo para fora. Mesmo que seja uma comida limpa, você vai cozinhar na sua casa, mesmo que seja uma comida saudável, vai gerar lixo. Vai gerar louça, vai ficar fazendo aquela comida ali 2 horas, e nosso corpo também é assim. Então, quando você fica mais tempo sem comer, você dá um tempo para o seu corpo se concentrar, colocar energia em outras funções que não o processo digestivo. Você estimula uma série de citocinas anti-inflamatórias, que tem a ver com dor, por exemplo, modulação da dor. Então, você ficar mais horas sem comer ajuda você que tem dor crônica, uma espondilite, uma artrite reumatoide, um lúpus, uma fibromialgia, né? Todas essas doenças autoimunes que causam dor. E independente se causam ou não, porque toda doença autoimune em atividade é uma doença com fundo inflamatório, né? Então, o fato de você estimular substâncias, estimular processos no seu corpo, como é a prática do jejum, você está dando tempo para o corpo fazer essa faxina. Eu costumo dizer que é como se você fosse fazer uma faxina na sua casa. O jejum é como se você erguesse todos os móveis e lavasse todas as partes, porque você está dando um tempo. Quando você não está em jejum, seu corpo também faz isso, mas é como se todos os móveis não tivessem suspensos, e aí você passa um pano onde dá, tá? Você não potencializa também esses processos. O jejum, ele é mestre em fazer um mecanismo que a gente chama de autofagia, que é, traduzindo, seria o corpo comendo o próprio corpo. Esse estímulo que o corpo tem de colocar o lixo para fora, de jogar o que não presta. Comi, aproveitei o que eu preciso comer, e o que eu preciso, meu corpo tem necessidade de absorver, mas ele também precisa ser eficiente em jogar o lixo para fora. E o jejum é bom para otimizar essas funções lixeiras do nosso corpo. Então, tem um importantíssimo estimulante inflamatório que vai ajudar você na sua autoimune, seja ela causadora de dor ou seja ela não causadora de dor. Se você tem uma alopecia, se você tem uma psoríase, você precisa ter um controle inflamatório. Se você tem uma tireoidite de Hashimoto, você precisa ter um controle inflamatório, tá? Então, e todas as autoimunes causam inflamação, em maior ou menor grau. Todas geram um processo inflamatório. É característico. Então, olha só que ferramenta sensacional você tem, barata, de graça, para falar a verdade, que é passar a executar o jejum intermitente. Agora, se você precisa emagrecer, também é uma ótima ferramenta. Se você tem autoimune e precisa emagrecer, 2 em 1.
Jejum é uma excelente estratégia de emagrecimento, não só porque você está pulando uma ou duas refeições e no balanço calórico total diário você fica em déficit, né? O que é déficit? É como se fosse uma poupança. Sobrou, guardei, armazenei no meu tecido adiposo, no meu tecido gorduroso. Se eu preciso usar, eu preciso gerar déficit, eu preciso ingerir menos do que eu preciso, para daí meu corpo usar esse estoque lá na minha poupancinha e usar, pegar esse dinheiro para ser utilizado. Agora, se eu não gero déficit, todo dia eu como a quantidade que eu preciso, ou gero déficit 5 dias e 2 dias do final de semana eu não gero déficit, eu reponho, eu não tenho déficit calórico. Então, o jejum é importante porque gera esse déficit calórico, mas também porque ele reduz essa resposta inflamatória. E excesso de gordura contribui para a inflamação. Se você tem excesso de peso, você está inflamado. O seu corpo está funcionando sob um parâmetro que não é o normal. Então, excesso de peso é ruim, independente se seus exames bioquímicos estão normais, sua glicose, sua insulina, seu triglicerídeos, as enzimas hepáticas, função renal. Exame bioquímico, não, de longe, não é o único parâmetro para a gente avaliar estado de saúde. Então, estar acima do peso contribui para a sua inflamação. Outro benefício do jejum intermitente, você dá um espaço para o seu intestino reparar. Lembra que na autoimune existe buracos no seu intestino que deveria ser bem juntinho um do outro, fica esburacado. Isso é fato que está acontecendo. É causa e sustentação para o mecanismo de autoimunidade, ter essas fendas, esses buracos intestinais. Então, quando você come muitas vezes ao dia, 6, 7 vezes ao dia, tem comida chegando no seu intestino o tempo inteiro. Agora, quando você fica com menos refeições durante o dia, você dá um tempo para ocorrer a cicatrização intestinal. Então, você está tirando alimentos inflamatórios que estão favorecendo nessa cicatrização intestinal, que não estão favorecendo esses buracos que estão sendo cavados no seu intestino, e também você está favorecendo. Eu gosto de falar como se fosse um piso. Você fez uma reforma na sua casa e você vai assentar um piso, um azulejo. Você passa cimento ali, porque se você assenta aquele azulejo, você não pode começar a pisar em cima assim, logo depois que você assentou esses. Você precisa esperar secar. Então, com o intestino é assim. Se você não para de comer um pouco, se você come com frequência, com muita frequência, você não espera ele cicatrizar. Ele não tem espaço para isso, ele não tem tempo de secagem. Então, também é bem importante para a cicatrização intestinal, que você dá um tempo para ele reparar. Para a parte cognitiva, os grandes filósofos, né, Aristóteles, Platão, jejuavam para melhor performance cognitiva. Então, para quem tem um trabalho que exige muito da parte cognitiva, é interessante ficar mais tempo sem comer pela manhã. Pode ser que você perceba isso, que de manhã o seu rendimento é um e à tarde é outro. Principalmente se seu almoço for muito volumoso, for muito carboidrato. Porque você comeu, sua insulina subiu lá em cima, sua glicose subiu lá em cima, o açúcar do seu sangue subiu. Seu pâncreas precisa produzir insulina para dar conta de toda essa glicose que você liberou na sua corrente sanguínea. Afinal de contas, você não tem diabetes tipo 1. Então, você produz insulina, com exceção do diabético tipo 1. Então, se você comeu muito carboidrato, sua glicose vai subir. E aí, para ela não subir em níveis fora do normal, para deixá-la controladinha no seu sangue, você precisa produzir muita insulina. E aí, do mesmo jeito que ela sobe, ela tem uma queda drástica. Ela tem um pico, é como se fosse imagine um gráfico. Subiu, depois desceu. Quando faz essa subida alta aqui, de uma vez, você está estimulando a produção de gordura. E quando você cai de uma vez, você tem sonolência, você tem um bode, você tem letargia. Por isso que muitas pessoas depois do almoço ficam fadigadas, ficam sem energia, ficam bocejando. A tarde é muito diferente da parte da manhã, tá? Então comece a observar isso. E a parte cognitiva. Imagine você que tem uma autoimune do sistema nervoso, uma esclerose lateral amiotrófica, uma esclerose múltipla, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, que já são consideradas autoimunes hoje em dia, tá? Então, o jejum é interessante para isso. Otimiza alguns hormônios, como o hormônio do crescimento, testosterona, hormônios tireoidianos. Olha só,
Então, se você tem tireoidite de Hashimoto, quem sabe você pode testar esse método, mas pode fazer eu perder massa muscular. Não tenha tanto medo de perder massa muscular assim, tá? Não é uma coisa tão simples assim, tá? Agora, sim, alguém até perguntou aí, quem já é magro, né? Tem algumas autoimunes que às vezes a pessoa demora muito para descobrir e aí, enquanto isso, está perdendo muito peso, tipo uma autoimune intestinal, uma doença celíaca, uma retocolite, uma doença de Crohn, né? Então, essa alteração intestinal mais grave, essa inflamação intestinal mais grave, diminui a absorção de nutrientes, e isso pode fazer com que a pessoa perca muito peso até ela melhorar, né? Então, mesmo essas pessoas podem sim fazer jejum intermitente. Só que aí o que você vai fazer? Você vai fazer menos vezes na semana, menos horas, e aí o que você tem que cuidar é para que nas refeições que você fizer, a sua demanda calórica não seja insuficiente no seu montante do dia. Vou dar um exemplo prático. Se você precisa de 2.000 calorias para se manter, você pesa 45 quilos, 50 quilos, fala, Thales, eu não posso mais emagrecer, eu tô só pele e osso. Você pode usar o jejum, sei lá, 1, 2 vezes na semana, mas aí você precisa comer mais nas refeições que você não está em jejum. Então, você pulou o café da manhã, por exemplo, mas aí no almoço e nos lanches e no jantar você vai comer mais. Mas aí não é comer mais qualquer coisa. Aí você, principalmente você que tem dificuldade de ganhar peso, principalmente nos alimentos fonte de gordura, porque cada grama de gordura tem 9 quilocalorias. E cada grama de carboidrato e de proteína tem 4 quilocalorias. Então você pode turbinar as suas gorduras boas. Por exemplo, abacate, coco, fazer uma salada com mais azeite, comer snacks de oleaginosas, de castanhas, o próprio ovo, né, a gema de ovo com mais gordura. Então, você que tem dificuldade de ganhar peso, ou medo de fazer o jejum porque você já está magro, você pode fazer o jejum também, principalmente se você tem uma autoimune de intestino, para dar esse tempo para o intestino se reparar. Só que aí você precisa cuidar para nas refeições subsequentes você não gerar déficit calórico. Quantas vezes na semana? Não existe limite mínimo, não existe limite máximo, tá? Então, para você começar, como que você começa? Hoje você é uma pessoa que não faz jejum, você come todo dia de manhã, come todo dia à noite antes de dormir. Você malemar fica 8 horas em jejum, que é as horas que você está dormindo. Por onde que você começa? Talvez você tenha muita dificuldade, talvez você não tenha dificuldade mesmo nunca tendo feito, tá? E se você tem muita dificuldade, calma, que isso faz parte. É uma coisa que é treinável, tá? Eu sempre tive muita dificuldade e até hoje, comparado a outras pessoas, a pacientes meus, eu tenho mais dificuldades de fazer o jejum do que não, porque eu fui criada naquela 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Minha nutrição tradicional colocou isso em mim, eu pratiquei isso muitos anos e até mudar essa chavinha vai um tempo, tá? Mas você consegue. Então, se você está começando agora, você pode simplesmente descer um pouquinho o horário do seu café da manhã. Então, se todos os dias de manhã você come 7 horas da manhã, você pode ir descer para as 9 horas da manhã ou para as 10 da manhã o seu café da manhã. Tá? Pelo menos você já está aumentando 2, 3 horinhas ali de jejum noturno, aproveitando o jejum noturno. Então, se você ficava 10 horas sem comer, você talvez já esteja ficando 12, 13 horas. Tá? A primeira forma de você fazer isso, aumente um espaçozinho. Aumente o espaçozinho também do intervalo seu dos lanches intermediários. Então, se você come meio-dia e 3 horas você já come de novo, procure aumentar esse jejum, esse intervalo de lanches. Então, em vez de comer 3, come 4, 4,5, 5, vai segurando. Nosso corpo tem esse mecanismo adaptativo, porque quanto mais você come, mais você quer comer, mais você tem necessidade de comer. Então, você pode conversar com quem é adaptado, fala, não tenho fome, não ligo, ou eu até tenho, mas eu me envolvo com as atividades do dia e fico bem, tá? Então, é algo adaptável, modificável, treinável. Então, vai ampliando um pouquinho esse horário, até você chegar
a pular totalmente as refeições da manhã e chegar no almoço. 16 horas é um jejum massa, bom de fazer. Então, comeu lá 8 horas da noite, só vai comer novamente meio-dia. 16 horas vai dar. 16 horas, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes na semana. 5 vezes na semana. Ah, quero 3 vezes na semana, 16 horas, é ótimo. Comece com 2 e vai fazendo assim. Se você tem dificuldade, começa com 10, 12, 14 e vai até chegar nas 16, tá? 16 horas é uma frequência, é uma quantidade bacana de se fazer jejum. Aí você vai controlando. Ah, tenho que perder peso, tô com excesso de peso, faz mais. Não tô com déficit de peso, tô muito magro, faz menos, faz uma vez na semana. Mas faça, tem esse benefício. 24 horas de jejum já é um jejum mais avançado. Para quem já faz 16 horas com facilidade, poderia fazer um jejum de 24 horas. Aí, você poderia fazer uma vez na semana só. O jejum não atrapalha na hora de tomar medicações, só se você tiver algum medicamento que está escrito lá, que tem que ser alimentado. Aí, o que você pode fazer? Trocar o seu horário do jejum. Nem sempre você precisa fazer jejum de manhã. Você pode fazer. Tem gente que se adapta melhor fazendo um jejum noturno. Então, come à tarde, tipo 4, 5 horas da tarde, e depois não janta, só vai comer no outro dia de manhã. Tem gente que gosta, fala: não, Thales, eu amo café da manhã, eu acordo com fome e eu não ligo de comer à noite. Ótimo, você pode fazer o jejum noturno em vez de fazer o jejum matutino, tá? Sem problema nenhum. E aí você vai adaptar com seus horários de medicamento. Se você toma remédio que tem que ter comida logo ao acordar, aí você faz um jejum noturno. Ou você pode também, se possível, se o seu horário do seu medicamento puder ser modificado, de repente conversa com o médico. Eu poderia tomar esse remédio no meio da tarde, ou junto com o almoço, ou junto com a janta? Pode. Então tá, daí você faz o jejum matutino, porque realmente tem medicamentos que não são indicados de você tomar com o estômago vazio. Mas varia de medicamento para medicamento, então você tem que saber se o seu fármaco, né, tem essa impossibilidade de você tomar de estômago vazio. Tem coisa que não dá, e aí você pode conversar com quem te prescreveu para trocar esse horário, se possível, ou então você fazer em jejum em outro momento do seu dia. Gastrite atrófica autoimune, pode fazer jejum? A princípio, sim, Magali, você pode fazer. Eu sempre falo, gente, não custa tentar, testa, você não vai perder nada e nem causar nenhum mal à sua saúde ficando em jejum. Existem algumas contraindicações, tá? Que são relativas. Gestante, criança e diabetes tipo 1 é uma contraindicação relativa. Diabetes tipo 1 poderia fazer, desde que muito bem acompanhado de forma individual. Né? Não é assistindo uma live que você vai fazer se você tiver diabetes tipo 1. Para todas as outras condições, você pode testar. E aí, um dia só também não é parâmetro. Então, você testa. Passei mal, tive dor de cabeça. Primeiro, jejum matutino. Água. Você está tomando água? Está com dor de cabeça? Está tomando água? Quanto de água você está tomando? Faz a conta, 35 ml por quilo de peso. Então, se você pesa 100 quilos vezes 35, o mínimo de água que você tem que tomar é 3,5 litros. 2 litros é para quem pesa 60 quilos. Se você pesa mais, você precisa tomar mais. Isso é o mínimo. Se você está se exercitando, se você transpira muito, você precisa tomar mais. Se você vive no ar-condicionado o dia inteiro, você precisa tomar mais. Então, tá sentindo muita dor de cabeça, ou então tá tomando muito café, muita cafeína, também pode te dar dor de cabeça, tá? Então, esses efeitos colaterais, Thales, comecei a fazer o jejum, fiquei bodeada, fiquei sonolenta. Calma, isso é um sinal de que você tem uma resistência à insulina e que você precisa continuar. Com o passar dos dias, vai melhorando. Então, cuide, tome bastante água. Não tome muito café, tome uns chazinhos aí no meio de chá sem cafeína. E pode ser que você tenha alguma dor de cabeça no começo. Mas, a princípio, Magali, testa, vai fazendo o teste. Durante o jejum, só posso beber água? Você pode usar tudo que não tem caloria. Então, água,
tomar uma água com limão. Ah, quero acordar, tomar uma água com limão. Pode. Tomar um chá, um café sem açúcar, sem adoçante, pode. Tomar um shot que eu vi na internet, shot de cúrcuma com própolis, pode, não vai quebrar o jejum. Aí tem uma outra estratégiazinha, uma dica que é você que está começando a fazer o jejum, uma forma de você quebrar o jejum metabólico, mas não quebrar a cetose, que é quando a gente fica mais tempo sem comer, a gente começa a produzir corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são benéficos para o nosso organismo. Eles são utilizados como energia na ausência de carboidratos, na ausência de glicose. Então eu falo como se fosse um carro. Você comprou seu corpo é um carro flex. Ele funciona álcool e gasolina. Só que você tem ele há 5 anos e você só usou álcool a vida inteira. Ele foi feito para usar gasolina, mas ele nunca usou, ele não sabe o que é gasolina. Ele nunca teve contato com gasolina, mas ele foi feito para usar gasolina. Então, se você come toda hora, o seu corpo foi feito para não usar carboidrato toda hora. Mas ele não conhece esse mecanismo, ele não sabe o que é viver sem carboidrato. Isso eu não estou falando para você cortar, só estou falando que quando você faz jejum, o seu corpo é obrigado a tirar energia de algum lugar. Aí é como se você, agora eu não vou usar mais álcool, vou começar a usar gasolina, porque o álcool não está compensando. Só que até o seu carro reconhecer que está chegando gasolina, ele leva um tempinho. Pode ser que ele gaste mais combustível, pode ser que ele não pegue tão bem no começo. E é isso que está acontecendo dentro de você, quando você começa a fazer o jejum, você não se sente tão bem. Seu corpo foi feito para funcionar sem alimento o tempo inteiro, sem glicose chegando o tempo inteiro, mas ele não sabe o que é isso, você nunca fez, mas ele é adaptável e ele vai saber reconhecer esse mecanismo. E aí eu ia falar da dica, né? Você pode usar o cafezinho, por exemplo, com óleo de coco ou com TCM, que é um triglicerídeo de cadeia média, que é como se fosse o néctar do óleo de coco, a parte nobre do óleo de coco. Por exemplo, você faz jejum e aí chega 10 horas da manhã, começa a te dar uma fome. O que você pode fazer? Uma fome que você só vai almoçar 1 hora. O que você pode fazer? Você pode tomar um cafezinho, 150 ml, 100 ml, e colocar um pouquinho de óleo de coco. Essa gordura do óleo de coco vai segurar muito o seu apetite. Thales, mas aí não quebrou o jejum? Parcialmente, você quebrou o jejum porque você colocou caloria. A partir do momento que você colocou caloria, você está quebrando o jejum. Mas você não quebra a sua cetose, você continua usando corpos cetônicos como energia, porque você não está comendo carboidrato e nem proteína. Tem doença de Crohn, está abaixo do peso, trabalha no hospital. Se eu acho válido fazer o jejum no período do trabalho ou melhor no pós-plantão quando está em casa. Você pode ver o que é melhor para você, tá? Não existe certo e errado. Existe assim, o que seria mais, vamos dizer, fisiológico. Não sei se você faz plantão noturno. Se você faz plantão noturno, eu diria que seria melhor você não comer durante a madrugada, à noite. É menos fisiológico, é menos natural para o nosso corpo. E talvez seja mais fácil, porque você está ali na correria, está na atividade do seu trabalho, e talvez seja mais fácil você ficar sem comer do que quando você está em casa, no seu momento de lazer, ou enfim. Mas assim, se for mais fácil, mais prático, mais executável para você fazer em outro momento, faça em outro momento, tá, Diego? Aí o que você tem que fazer é realmente cuidar com a ingestão calórica total do dia, tá? Então faz o teste, faz uma semana, acompanha o seu peso, vê se não está emagrecendo demais. Se estiver emagrecendo demais, começa a comer mais fontes de gordura nas refeições intermediárias, começa a colocar um abacate, uma castanha aí, e tirar os alimentos que estão agredindo o seu intestino. Pressão arterial está baixa devido ao hipotireoidismo. Posso fazer? Você vai ter que fazer o seguinte: você tem de fato certeza que o que você está sentindo, você tem sintomas de hipotensão, de pressão baixa? Quando você tem sintoma, você afere a pressão para ver se realmente é pressão baixa? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa tem hipoglicemia, ou seja, aquela queda do açúcar no sangue, e parece hipotensão. Então, faz o teste para ver. Mas você pode fazer jejum sim, independente se está com pressão baixa. Não vai ter muito a ver queda de pressão com o jejum. Então, testa um dia, testa 2, testa 3.
tá? E vai, ou então, se você se sentir mal, faz um tempinho menor. Ou às vezes sua pressão é baixa porque é naturalmente baixa. A minha pressão é naturalmente baixa. O meu normal é 10/7, 10/8. Essa é a minha pressão da Thales, normal. Já aconteceu da minha pressão chegar em 13/8 e eu ter sintomas de hipertensão, fiquei um problema de estresse agudo. Eu falei assim, tô esquisita. Fui medir minha pressão, tava em 13/8. E para mim, isso é hipertensão. Então pode ser que a sua pressão seja naturalmente mais baixa. Ômega 3 quebra jejum? Tem gordura. De repente, se for muito pouquinho, não é um pouquinho que vai quebrar o jejum, tá? Você poderia utilizar sim, se você usa de manhã. Mas eu sugiro ômega 3 junto com refeições mais pesadas, tipo almoço e janta. Refeições com proteína, com gordura, suco de limão, couve, gengibre, linhaça quebra jejum. Limão, gengibre não quebra o jejum. Couve e linhaça tem um pouco de gordura. Eu tiraria essa linhaça aí, tá, Eliane? Deixaria só o couve, limão e gengibre. Não vai quebrar o seu jejum. Se você não colocar fruta, nem cenoura, pepino. E aí, gente, importante a forma como você vai quebrar o jejum. Se você quebrar o jejum com uma pratada de arroz, feijão, macarrão, né, muita comida, muito carboidrato, você vai dar um pico de glicose no seu sangue. E aí não vai ser a maneira mais interessante de você quebrar o jejum. O que comer antes e depois do jejum? Uma refeição mais low carb, né? Não uma refeição com muito carboidrato antes, nem com muito carboidrato depois. Né? Então, você vai comer fibras, você pode comer uma proteína, né? Uma proteína, uma carne, ou ovos, ou proteínas vegetais, né? Por exemplo, cogumelos, castanhas, leguminosas, por exemplo, né? Nunca muito carboidrato de uma vez. Sempre refeição, quebrar o jejum, refeição com fibras, refeição com proteínas, refeições com gorduras boas e refeições com carboidrato de qualidade, principalmente tubérculos, cará, inhame, batata doce, mandioca, aipim para você, dependendo da região que você está vivendo, macaxeira. Pense que tubérculos, né, raízes, via de regra, sempre vão ser melhores do que cereais. Que é cereal? Arroz, milho, quinoa, amaranto, feijão. Se você buscar raízes, de forma geral, vai ser melhor. Se você ficar na dúvida o que é melhor, tá? Não quer dizer que seja ruim os cereais, mas via de regra vão ser melhor, vai ser melhor, tá? Então é assim que você quebra o jejum. Lembrando, tomar muita água, aproveitar para você utilizar chás antioxidantes, shots, você pode utilizar, porque você está em jejum, então o seu corpo tem ele está ávido, ele está sedento por nutrientes. Então, tudo que você utilizar no jejum, seu corpo vai aproveitar mais. Então, é isso. Um abraço, estou sempre por aqui. Tamo junto e até mais.